A Josimiel Pessoa, ela escreve e pede uma opinião a respeito de um assunto aqui que eu achei interessante. Padre Fábio, eu tive a oportunidade de assistir o seu programa do dia 11 de dezembro de 2011 e ele me trouxe alguns questionamentos no que diz respeito à confirmação bíblica da existência da parapsicologia. Preciso de alguns esclarecimentos sobre o assunto. Gostaria de saber se as Escrituras Sagradas constatam a existência desse fenômeno e se a falta de informações a respeito, nas Escrituras, não poderia refutar a existência da parapsicologia. Uma pergunta, né? Gostaria de esclarecer e dizer que lhe admiro muito. Obrigado pelo carinho. E ela diz que não professa a fé cristã, apesar de nos assistir. Veja bem, é interessante a gente ter uma compreensão. A parapsicologia é uma ciência moderna, né? Ela não tem muito tempo. Para nós que temos 2000 anos de cristianismo, né? De história cristã, então ela é relativamente nova, perto de tudo que nós já temos de experiência vivida. A parapsicologia é uma ciência que vai além, né? Tudo aquilo que está além do conhecimento da psicologia, extrapola o contexto da reflexão psicológica, da psicologia, desculpe. Eu sei que a sua pergunta está diretamente ligada a alguns fenômenos que estão na Sagrada Escritura e que hoje a ciência da parapsicologia nos ajuda a entender como fenômenos parapsicológicos. A possessão demoníaca, por exemplo, né? A gente sabe que em muitos casos em que as pessoas simples, não sabendo, porque às vezes a pessoa é tão simples, ela não teve a oportunidade até mesmo de saber que existe a parapsicologia, que existem os fenômenos parapsicológicos e que podem ser explicados. Já dei aqui o exemplo de um grande padre, que é o Padre Quevedo, que trabalha com muita seriedade a parapsicologia e que mostra no curso dele muitos fenômenos, que aos olhos de muitos, aquilo é o demônio, é uma ação do demônio. Não, é um fenômeno parapsicológico. Isto é, a mente humana, ela tem o poder, nós usamos muito pouco da nossa capacidade mental. A pessoa que tem o dom da paranormalidade é uma pessoa que às vezes usa 2% a mais do que o outro, do que uma pessoa convencional, do que uma pessoa que usa o tanto normal, né? Aquilo que já é o convencional desta atividade mental. Então existem pessoas que têm o dom de mover objetos, existem pessoas que têm o dom até mesmo de ler o pensamento do outro, a sensação, o sentimento do outro. São dons paranormais, são pessoas paranormais. E a gente sabe que num determinado momento a Sagrada Escritura pode ser que muitos daqueles eventos que são narrados tenham ali, sim, manifestações parapsicológicas, só que naquela época as pessoas não entendiam disso. Volto a dizer que é uma ciência nova. Hoje, trata-se com muita seriedade todo fenômeno paranormal. Ele não se opõe à nossa fé. Isso aqui é interessante. O diabo continua agindo? Continua. Só que a gente precisa distinguir quando é força da mente e quando é realmente uma ação demoníaca. A igreja é muito prudente para poder falar de ação demoníaca, né? A gente tem muitas vezes aquilo que as pessoas simples chamam, o demônio está se manifestando naquela mulher. Às vezes é uma reação histérica, que por não ser compreendida, por faltar àquelas pessoas esse conhecimento, acaba atribuindo isso como fenômeno, né? Fenômeno, tudo é fenômeno, porque a palavra fenômeno é tudo aquilo que se manifesta. Então tá, manifestou-se, a pessoa moveu um objeto de lugar, e aquilo é um fenômeno paranormal. Poder da mente. Claro que a gente fica assustado quando vê. Eu já não tenho mais tanto medo disso, porque já tenho o conhecimento. O conhecimento nos liberta desses medos, né? Mas uma pessoa que não sabe, que não conhece fenômenos parapsicológicos, pode ficar muito assustado quando vê isso acontecer. O fato é que a Sagrada Escritura
fala de manifestações do diabo, de possessões, e não cabe a nós julgar se aquilo ali era um fenômeno parapsicológico ou não, porque a nossa fé está acima disso, né? A gente precisa ter uma liberdade, né? Dar à palavra a liberdade de ser metáfora, não tem nenhum problema. Aquilo ali não é menos verdadeiro porque é metáfora. Então eu vou ler a narração do Gênesis e eu preciso acreditar que foi tal qual como está escrito. Não precisa. Eu acredito que Deus criou todas as coisas, mas aquela narração literária, ela pode estar cheia de metáforas, sem que isso atente contra a verdade do texto. Essa é uma sabedoria que nós precisamos ter. Eu não acredito só porque está escrito. Não. O que está escrito é um instrumental para me ajudar a compreender a minha fé. Mas eu preciso ser livre diante dessa letra e dar à letra também a oportunidade de ser livre. A nossa fé ultrapassa tudo isso. Eu creio em Deus e creio na existência do diabo. Pronto. É uma profissão de fé. Eu sei que o diabolos, né, do grego, aquele que divide, aquele que separa, está presente na sociedade através de situações e age através de pessoas, mas sem que elas estejam endemoniadas, né? Seria muito perigoso dizer que aquela pessoa está tomada pelo diabo. Não, ela pode ter ações diabólicas. E à medida em que vai permitindo que essas ações diabólicas cresçam, ela vai ficando cada vez mais representante, né, do diabo na terra. E nós não queremos, né? É o contrário, que a nossa proposta é outra. A gente quer expulsar tudo que é diabólico e a gente quer fazer prevalecer tudo aquilo que é divino. Mas a parapsicologia existe, ela estuda os fenômenos que são provocados pela mente humana, mentes que são um pouco mais usadas, né, um pouco mais avançadas, um pouco mais evoluídas, quem sabe, né? Não sei se estou correto em dizer isso, mas uma mente que está sendo mais utilizada. É assim. Se eu uso tantos por cento da minha mente, o paranormal usa um pouco mais do que eu. É isso. Padre Fábio, quem me escreve é Alice Pimentel. Assisti o programa do dia 23 de julho de 2011 e o senhor falou sobre estabilidade emocional e perdão. Existe uma receita exata para se conquistar isso, visto que o mundo nos conturba a todo momento? Não, minha filha, não existe nenhuma fórmula mágica para a gente assumir essa estabilidade emocional, né? E é interessante porque a estabilidade emocional, ela é conquistada todos os dias, ninguém está pronto. O que é a estabilidade emocional? É a nossa capacidade de agir com serenidade diante dos problemas da vida. Já se falou muito de inteligência emocional, já se falou muito dessa capacidade humana de administrar dificuldades. Às vezes a pessoa tem muita capacidade intelectual, ela é muito inteligente, mas quando ela precisa viver uma dificuldade, uma perda, ela não sabe usar essa inteligência para ajudá-la a seu favor, para que ela possa enfrentar aquela perda. É aí que foi feita justamente essa distinção de inteligência cognitiva, que é essa que nos dá condições de fazer contas, de elaborar um teorema, de compreendê-lo, né? De escrever um texto, de perceber a lógica de um discurso, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter uma outra inteligência, que é a capacidade de amar, que é a capacidade de perdoar. E é muito interessante a gente falar de inteligência emocional, compreendendo-a como uma capacidade humana de lidar com as dificuldades da vida. Essa, eu acredito, a inteligência cognitiva, essa que a gente desenvolve a partir da idade da razão, quando você entra na escola, né, e vai crescendo ali, até você fazer uma faculdade, um doutorado, ou então não. Existem pessoas muito inteligentes que nunca foram para a escola, mas desenvolveram, aprenderam um ofício, trabalham muito bem, são capazes de compreender rapidamente um assunto, dar uma opinião sobre aquilo, ter uma opinião sobre aquele determinado assunto, sem nunca ter estudado.
desenvolveu essa inteligência de outras formas. Porque o que a escola faz? Ela ajuda a criança através de problemas, né? Porque é muito interessante isso. Como é que a criança desenvolve a inteligência? É através de facilidades? Não. É através de problemas. A professora vai propor problemas e as crianças, claro, problemas que estejam de acordo com aquela faixa etária, e as crianças vão encontrar uma solução para ela. E assim você vai tendo esse amadurecimento cerebral, que nós chamamos de inteligência. A vida espiritual, ela vai nos ajudar a desenvolver essa inteligência emocional. Porque Jesus nos ensina isso o tempo todo. Tá lá, os apóstolos estão ao redor de Jesus e perguntam para ele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aqueles que me ofenderam? Aí Jesus vai dar uma resposta sábia: 7 vezes 7, 70 vezes 7, né? Como quem diz, infinitas vezes. Você não tem limite para o perdão, porque o 7 na Sagrada Escritura quer dizer isso, o infinito. Quando você se aproxima de Jesus, você começa a aprender dele um jeito de ser, um jeito de pensar que repercute diretamente no seu jeito de ser. Quando eu falo de jeito de ser, eu estou falando de inteligência emocional, que é a minha capacidade de ter um problema, de perder alguém, de enfrentar dificuldades que são próprias do meu temperamento, de dar encaminhamentos, né, às minhas questões, de maneira que eu possa conseguir superar. É o que a gente falava no início do programa, é a gente não se sabotar. Perdoar está diretamente ligado à nossa inteligência emocional, sim. Acatar o prejuízo, né, e dar a volta por cima é inteligência emocional. Então a vida me deu um tombo, eu tinha tudo e de repente eu não tenho nada, eu tinha fama, agora estou no esquecimento. E isso é inteligência emocional, você ser capaz de administrar esses altos e baixos da vida. Ah, padre, mas como é que a gente faz para ter isso? Da mesma maneira como a criança, para aprender a desenvolver a sua inteligência, ela precisa ter problemas, nós também vamos ter que passar pelas dificuldades que são próprias da vida para exercitar essa inteligência emocional. Não tem como. Os livros vão nos ajudar? Vão. A oração vai nos ajudar? Vai muito. A vida sacramental, a minha pertença àquela comunidade, o meu convívio, mas é lá que você vai ter que enfrentar os seus problemas de relacionamento, não é? A partir do momento que a gente tem problemas de relacionamentos, nós temos a oportunidade de desenvolver ou não esta tal inteligência emocional, essa estabilidade afetiva, que nos dá condições de viver os problemas sem que eles venham nos abater e nos destruir. É interessante, minha gente, que se você vai estudar os místicos, todos eles, sem exceção, falam da santa indiferença. O que é a santa indiferença? É você conseguir ter, você vai, luta, trabalha para que tudo dê certo. Se não deu, você tem que administrar aquilo com uma santa indiferença, isso é, não vou permitir que isso venha me abalar mais do que deve. Vou viver ali aquele momento do dissabor, é natural, né? Nós também não somos aqui, não vou ficar incentivando você a viver uma mentira. Está com raiva? Tem que sentir a raiva. Está chateado? Você tem direito de ficar chateado. Aconteceu uma coisa que está te entristecendo, tem o direito de sentir-se triste. Agora, cuidado para você não administrar essa tristeza, essa chateação, essa angústia, de maneira que você esteja se prejudicando. Administra do jeito certo, para ela durar o tempo que tem que durar e ir embora, e você continuar a vida. A santa indiferença nos faz justamente. Isso também é filosófico, né? Sêneca já dizia isso. Onde é que está a origem da ira? Sêneca, o filósofo grego, dizia: eu fico irado quando eu espero do outro um comportamento. Então o outro não corresponde àquilo que eu esperava dele. Eu me frustro e fico irritado com ele. O que Sêneca vai dizer? Que você tem que criar baixar essas expectativas. Tá bom, eu não vou esperar tanto do outro. Eu não vou esperar tanto porque ele tem o direito de falhar. E se ele falhar,
eu já estarei preparado, porque eu já não estava esperando muito. Agora, se eu espero demais, se eu crio expectativas demais e quando acontece não é aquilo que eu esperava tanto, eu vou ficar frustrado. Agora, se eu não espero tanto e acontece algo que é maravilhoso, aí sim eu vou me surpreender. E Sêneca dizia que a diferença está justamente aí, em que se você não cria muita expectativa, a vida sempre vai lhe surpreender. Mas aí você pode parar e pensar, mas será que viver sem expectativas é possível? Eu acho que não é possível. Nós sempre vamos expectar, né? Estou esperando. Agora, você precisa criar dentro de você um mecanismo, e a gente vai aprendendo com a prática, com a vida, não tem como, isso não é da noite para o dia, de você diminuir um pouco o tempo da frustração, o tempo que você dedica à sua chateação quando as coisas não estão dando certo. Eu sou assim, eu não estou dizendo uma coisa que eu não procuro fazer. Às vezes eu me irrito muito fácil, fico muito impaciente, e hoje eu tenho tido quero ficar atento a isso, para que no momento que acontece, eu tenha condições de agir de maneira inteligente do ponto de vista emocional. Fiquei chateado, a situação me desagradou, eu não vou permitir que isso demore demais. Porque eu acho que isso é exercitar a inteligência. Volto a dizer, da mesma maneira como uma criança precisa fazer exercícios de matemática com problemas para poder aprender a fazer contas e ficar inteligente, o ser humano também precisa enfrentar os problemas emocionais para que depois de ter passado por eles, você perceba que você cresceu, que você já não é mais o mesmo. Padre Fábio, assisto sempre o seu programa e tenho um dilema muito grande na minha vida. Suas palavras sempre me transmitem muita paz e por isso eu peço um conselho sobre a seguinte situação. Tenho uma amiga, uma pessoa de quem eu gosto muito, que numa discussão eu disse a ela palavras muito duras e ela não esperava escutar aquilo de mim. Na hora me arrependi, pedi perdão pelo que eu falei, porém desde esse dia ela não quer mais falar comigo. Vive com a cara fechada e sumiu da minha vida. Rezo por ela, para que Jesus conforte seu coração ferido por minhas palavras, mas está sendo difícil para mim, pois trabalhamos juntas e nos vemos todos os dias, e não sei mais como fazer e agir. Maria Elvira. Maria Elvira, minha filha, tudo que a gente diz tem consequências, né? É até interessante, às vezes você fala, eu não lembro que disse isso para você. Mas eu lembro muito bem, porque quem escutou fui eu. Às vezes a nossa palavra machuca demais. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com a palavra que a gente diz. Exercício também, exercício que a gente precisa fazer. Cuidado com o que você diz na hora que você está irritado. Freia a sua língua no momento da sua ira, porque você pode machucar, você pode dizer até o que você não acredita, por causa da ira. A ira nos emburrece. Só Maria, agora, depois que já falou, depois que já estragou, o que a gente pode fazer? Pedir perdão, né? E esperar o tempo do outro. Eu acho que a espera pelo tempo do outro é uma sabedoria também. O outro não tem obrigação de reagir ao nosso tempo. Só ele sabe o tanto que ele ficou machucado. E é engraçado porque depois da palavra que machuca, que magoa, cria-se uma indisposição. É como um alimento que faz mal. Não adianta você querer forçar uma pessoa a comer uma comida gostosa, saborosa, quando ela está ainda com os sintomas da indigestão. Eu acho que a digestão emocional segue a mesma regra que a digestão do alimento. A palavra dura foi dita, a agressão verbal aconteceu, e aí é inevitável que o outro tenha que ter esse tempo para administrar a ofensa que ele recebeu. O outro não é um interruptor de luz que você acende e apaga quando você quer. Primeiro, tenha a sabedoria de identificar que a sua palavra repercutiu, que você machucou, que você magoou,
E que depois de pedir o perdão, o outro não tem a obrigação de voltar a ser com você como ele era. Pode ser que volte, pode ser que não. Saiba assumir as consequências do seu erro. É assim. Se o outro pisou na bola com você, ele foi desagradável num determinado momento, é seu direito administrar ao seu modo o desconforto que ele lhe causou. Eu sou assim, minha gente, eu não tenho muita ansiedade. Eu acho que você perdoar, tudo bem, mas você não tem que ter ansiedade para poder reverter um quadro dentro de você que muitas vezes foi causado e que te levou até ter um novo posicionamento diante daquela pessoa. É direito seu. Eu gosto de conviver e gosto de ter o direito de assumir a postura que eu acho que eu devo assumir com aquilo que eu considero que não foi bom para mim, né? É meu território, né? A palavra, até mesmo um e-mail que eu recebo, uma carta que eu recebo, está entrando no meu mundo, e eu só permito que entre, porque às vezes eu leio, vejo lá, já deleto, já nem leio, porque não quero trair o que eu considero como valor para mim. Quando a gente faz quando a gente maltrata alguém, quando a gente machuca alguém, é natural que a gente tenha deixado ali um registro. Quando a gente é machucado também. Agora, o que eu vou fazer com o registro que o outro deixou dentro de mim, a gente tem que esperar o tempo do outro. E é bom que a gente vá aprendendo, né? Volto a dizer, nós somos muito impetuosos, né? E às vezes na tentativa de esvaziar a raiva que você sente, você diz o que não deveria. Você faz o que não deveria fazer. Aí pede perdão. É tão nobre, né, pedir perdão. O outro te perdoa, mas de repente decidiu que não quer mais você por perto. É direito dele. É direito dele porque é o território dele. Você não pode invadir. Então, Maria, tenha paciência. Eu acho que é muito sábio da sua parte agora saber amar a sua amiga, saber corrigir esse erro, mas ao mesmo tempo saber que esse amor e a correção desse erro não lhe dá o direito de invadir um espaço que ela ainda não abriu para você. É assim, minha gente, a vida não tem jeito não. Toda ação sempre vai provocar uma reação. É causa e efeito, né? Jogou uma pedra na água, aquela água vai ser movimentada em uma longa distância. É o início do programa, quando a gente falava que as nossas atitudes repercutem. Estamos julgando um jogo, a vida é um jogo o tempo todo, eu tenho essa consciência, eu preciso ganhar, eu preciso fazer dar certo, às vezes perco, mas eu preciso ficar muito atento para que a minha postura seja uma postura sábia, de quem está julgando do jeito certo. Eu quero fazer dar certo. Eu quero olhar hoje para a minha estratégia. Como é que eu estou organizando o meu tempo? A que eu estou dando preferência? A quem eu estou privilegiando? Quais são os sonhos que eu estou sonhando? Se eles realmente têm a ver comigo. Não posso sonhar o sonho errado. Eu não posso ficar insistindo em sonhos errados. E o bom senso nos leva a saber o que ainda é possível sonhar. À medida que o tempo passa, nós vamos tendo restrições de alguns sonhos, mas vão se abrindo outras possibilidades. Sonhos que aos 50 anos são possíveis, aos 20 não eram. Mas sonhos que aos 20 são possíveis, aos 50 não serão. Essa sabedoria. Montar a sua estratégia de vida. Quantos anos você tem? Então pensa, se você for viver até os 75, 80 anos, quanto tempo lhe falta? Quanto tempo, Cristian? Você acha que você vai viver até os 80? Faça a sua estratégia, faça o seu projeto de vida. Quanto tempo ainda me resta? Vou fazer aí um cálculo.
Digamos que hoje eu tenho 40, vou morrer aos 70, não sei. Pode ser que seja antes ou pode ser que seja depois. Vou pensar, qual é a estratégia que eu posso montar para poder ser um velhinho mais satisfeito, né? Para poder ser um velhinho mais feliz, para poder estar em perfeita harmonia comigo mesmo, para que quando eu tiver que me despedir dessa vida, para entrar na glória eterna, se Deus quiser, eu esteja satisfeito com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu escolhi. É o que lhe desejo, que nesse tempo que lhe resta, a sua estratégia seja muito boa. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar, como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo desta fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir.